E povo de Deus, povo bom, povo batalhador, desejando a você hoje, terça-feira, dia 19 de agosto, um ótimo dia, uma semana abençoada, que você possa realizar as suas metas, que suas metas sejam boas, sejam as metas sempre que Deus gosta. Que você hoje possa trabalhar com muita alegria, com muita suavidade, para assim o seu dia fluir com mais calma e com mais paz. E o evangelho de hoje, nesta terça-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 23 a 30. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havereis de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, mães, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no reino do evangelho de hoje, Jesus vem esclarecer para os discípulos e também para nós. Quem são os ricos? Os ricos que Jesus fala aqui são aqueles que têm muito dinheiro, muitos bens. São aqueles que são ricos em sabedoria. São aqueles que são ricos em misericórdia. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, como eu já falei aqui em outros vídeos, a riqueza, o ouro e a prata é de Deus. Ele dá a quem Ele quer. As bênçãos de Deus são derramadas aonde Ele quer. O Espírito Santo vai aonde Ele quer. Se tem pessoas que têm muito, essas pessoas muitas vezes, quando é uma riqueza honesta, elas tiveram boas ideias. Elas tiveram uma visão na frente dos outros. Elas souberam investir. Elas tiveram trabalho árduo. E Deus abençoou os seus esforços. Estou falando aqui da riqueza honesta. Tem outras riquezas aí que nós sabemos de onde vem, né? Mas essas pessoas que são muito ricas, e eu conheço algumas aqui para minha região, para minha cidade, que realmente são ricas, elas são pessoas muitas vezes caridosas, dão esmolas, ajudam a igreja, ajudam as ONGs, ajudam as casas de repouso dos idosos, ajudam as casas de recuperação de viciados, né? Ajudam a pai e ajudam muitas coisas. Eu conheço gente assim. São humildes, tratam todos bem, mas são pessoas trabalhadoras, bom, que já herdaram, que sabem investir, que tiveram boas ideias, né? É uma riqueza abençoada. E elas não colocam isso em primeiro lugar. Elas colocam Deus em primeiro lugar. E quando nós vemos também pessoas muito humildes,
que não tem quase nada, ou tem muito pouco, falando isso em termos financeiros, né, em bens, e não querem saber da igreja, não querem saber da missa, só vivem atrás de confusões, não têm uma boa palavra, não têm um bom conselho, ficam provocando intrigas, ficam procurando as coisas erradas. Então, quem são os ricos que Jesus fala aqui? Jesus fala daquele rico que coloca toda a sua esperança no seu dinheiro, no seu saber e no seu entender. Essas pessoas não admitem que precisam de Deus para nada. Por isso ele diz aqui, essas pessoas sem fé, essas pessoas ricas em si mesmas, que se acham autossuficientes. Às vezes porque têm um pouquinho, já se enquadram nesse contexto de que não precisam de ninguém e nem de Deus. E ele diz, essas pessoas nunca entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque elas não creem, elas não acreditam, elas não têm fé e elas ainda fazem questão de falar mal de quem tem. Então, é preciso que a gente entenda, meus irmãos e minhas irmãs, que tem gente que tem muito, é verdade, mas coloca tudo isso a serviço do próximo, né? E o Evangelho diz aqui, aquele que vive para acumular bens sem pensar no próximo. Eu conheço família, meus irmãos e minhas irmãs, que o pai tem boas condições, vários imóveis, muito dinheiro aplicado, e para comprar um remédio para o filho é uma confusão. Conheço, certo? Conheço muito assim de proximidade mesmo. E a esposa fica triste. São pessoas que têm muito mesmo. Assim, por nível da minha cidade, eles têm muito. E para comprar um remédio para o filho é uma confusão. Se não for a avó que compra, ele não compra, porque ele quer acumular mais. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, no seu entender, na sua consciência, quem é o rico? Temos que entender isso. Muitas vezes o rico que Jesus fala aqui é aquele que tem tão pouco que ele se acha que se tirar um prato de comida para uma pessoa que está com fome, ele vai perder tudo. Muitas vezes também, esse rico aqui é o rico mesmo, aquele que tem muito e não ajuda ninguém, nem a própria família. Então é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos de que riqueza Jesus está falando. Tem um ditado que diz, tem gente que é tão pobre que só tem mesmo dinheiro. Não tem misericórdia, não tem bondade, não tem perdão, não tem carisma com ninguém. Esse é o pobre de verdade. Tem o pobre de espírito e tem o pobre em espírito. São coisas diferentes. Então, que nesse evangelho de hoje, a gente possa nos perguntar da nossa intimidade, do nosso íntimo. Que tipo de rico eu estou sendo? Eu sou aquele rico que vou para o céu? Ou sou aquele rico que não vou chegar nem perto da porta do céu? Porque ninguém é totalmente pobre. Não. Todos nós temos algum tipo de riqueza. Seja de bondade, de carisma, de simpatia, de saúde, de dinheiro, seja qual for a sua riqueza. Você tem que se perguntar para você, que tipo de rico eu sou para Jesus? Eu sou aquele rico que agrada a Jesus, que eu coloco meus talentos, a minha sabedoria, a minha inteligência a serviço do próximo e de Deus? Ou sou aquele rico que recebi saúde, os dons, recebi braços, pernas, o dom de falar, de ouvir, de ver, mas não coloquei nada a serviço do próximo nem de Deus? Temos que fazer essa pergunta. Que tipo de rico eu sou? Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, cada vez mais procurar nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não sabemos qual é o nosso último dia, nosso final. E precisamos construir um tesouro no céu. Que você hoje, nessa terça-feira abençoada, possa também se perguntar, eu estou construindo meu lugarzinho no céu? Eu estou suportando meus semelhantes aqui na terra? Jesus disse, tenham paciência, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Para você
que está com esse problema de saúde, para você que está preocupado com esse exame que recebeu, não se preocupe. Nós todos estamos em oração por você. Estou colocando você em oração. Para você que está com sua família abalada, com a sua saúde abalada, com a sua paz abalada, entregue tudo na mão de Deus, mas também agradeça a Ele por as bênçãos recebidas. Nas suas orações diárias, coloque sempre os seus agradecimentos, porque o que entristece a Deus é a murmúria e a ingratidão. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.